Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Agora sim, boa escuta do episódio. Desnecessário dizer que a categoria de americanidade está intimamente relacionada àquelas de panafricanismo, negritude, afrocentricidade e etc. Seu valor metodológico, ao meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se transformam numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados do continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanas e amefricanos designa toda uma descendência, não só de africanos trazidos pelo tráfico negreiro, como daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Mas para falar daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo, pela primeira vez nessa temporada, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. O chamado para deixar o berço da humanidade veio em sopros como o vento. As noites estreladas do continente mãe guardavam os lampejos do que viria a ser o futuro que ainda nem existia, a humanidade. O primeiro chamado foi ouvido pelos Homo erectus, que seguiram o caminho para fora de casa, subindo Gibraltar na direção da Europa, que ainda dormia sob o gelo. Eles viriam a originar os Homo heidelbergenses, e em seguida os denisovanos e os neandertais, que encontrariam sua extinção no frio absoluto fora dos trópicos. E essa história completa você encontra no prólogo da série Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, que eu falei aqui em 2023, no Parenta. Com o passar de quase 2 milhões de anos, a evolução moldou a humanidade até que o Homo sapiens sentisse o segundo sopro. E há 300 mil anos, ao olharmos o céu em busca das estrelas, começamos a nos espalhar pelo mundo. Muitas outras histórias foram sopradas pelo vento e eu tenho certeza que um dia a gente vai junto buscá-las aqui no Parentalidade Preta. Mas por hora, a gente vai saltar para um período há mais de 20 mil anos, onde os povos do Nordeste da Ásia atravessavam a pé a última barreira entre mundos, a Ponte de Gelo, no Estreito de Bering. Ali, eles tocaram o solo daquela que seria e sempre foi a Bayala, e que tempos depois o mapa do invasor batizaria de América. Vamos admitir aqui para essa construção nesse momento que os Homo sapiens americanos são descendentes dos povos do Nordeste Asiático. Mas para isso eu vou ler um trecho que eu peguei lá na Wikipédia que diz o seguinte, abre aspas. Os povos das Américas, os ameríndios, são descendentes do grupo que saiu para leste e povoou a Ásia e a Oceania. Sua penetração na América foi explicada por várias teorias e, atualmente, a mais aceita diz que a passagem foi feita através do Estreito de Bering durante a Idade do Gelo. Nesse período, com o declínio da temperatura mundial, o gelo do mundo se expandiu, rebaixando o nível do mar e expondo a terra seca entre a Península de Chukotka, no extremo nordeste da Ásia, e a Península de Seward, na América do Norte, criando uma ligação transitável entre os dois pontos, a terra da Beríngia. Ali, o mar era raso e a exposição máxima de terra ocorreu entre 23 e 19 mil anos antes da Era Comum, expondo o istmo de mais de 1.000 quilômetros de largura. No entanto,
o gelo cobria a maior parte do norte do território americano, impedindo a progressão dos imigrantes da Beríngia para o sul. Com a elevação das temperaturas em torno de 15 a 14 mil anos atrás, abriu-se um corredor no meio do gelo, possibilitando a passagem. Com o fim da Idade do Gelo, o nível do mar subiu e entre 12 e 11,3 mil anos atrás, a ligação dos dois continentes foi definitivamente inundada, bloqueando novas migrações e isolando as populações que ficaram na Ásia das que migraram para a América. Como não havia alternativa, essas pessoas continuaram se deslocando ao longo de milhares de anos, povoando o novo continente. Por uma questão de honra intelectual, eu preciso dizer o seguinte: esse trecho não está aqui como verdade absoluta e nem como opinião minha. Ele é um resumo didático amplamente difundido de um debate científico muito maior. As bases dessa narrativa aparecem em estudos da genética populacional, arqueologia e ecologia humana. As pesquisas como a de Nelson Fagundes e colaboradores, publicada na American Journal of Human Genetics, mostram que o povoamento das Américas foi mais antigo e mais complexo e menos linear do que o modelo que a gente está emulando aqui. E esses dados dialogam com a arqueologia brasileira, especialmente com os trabalhos de Arkley Bandeira, que analisa os sambaquis no litoral amazônico e apresenta evidências de ocupações humanas antigas na costa do Brasil, reforçando a hipótese das rotas costeiras. E, para além da genética e da arqueologia, estudos como o de John Rockefeller e Scott Elias sobre a ecologia humana na Beríngia ajudam a entender esse processo como uma adaptação profunda ao ambiente, ao clima e às transições do planeta durante a Idade do Gelo. Idade do Gelo mesmo. Então, quando eu leio esse trecho, o que está em jogo não é uma explicação simples, abreviada de onde viemos, mas a construção de uma história humana nas Américas, e que ela é mais antiga e diversa e atravessada por vários deslocamentos complexos, muito antes, é claro, da chegada europeia. Mas o que eu posso dizer é que, após diversas ondas migratórias, o ser humano chegaria, enfim, ao local onde poderiam descansar. Ali terminaria a migração de milênios que levou os antigos habitantes do Nordeste Asiático até o recanto amazônico, que seria um recurso indispensável para o planeta. Ao atravessarem uma passagem hoje inexistente, diferentes grupos humanos passaram a ocupar e a se dispersar pelo sul do continente americano ao longo de milênios. Esses deslocamentos não foram um único povo nem um destino final, mas uma longa história de adaptação, circulação e enraizamento em territórios diversos. Já muito mais tarde, em contextos culturais específicos, povos indígenas da família Tupi-Guarani passaram a ler o céu do hemisfério sul, um amplo conjunto de estrelas visível em sua completude apenas nessa latitude, ao qual atribuíram sentidos próprios, mas que ficou conhecido como a Fortaleza da Ema. E essa leitura celeste tupi, construída em torno de um tempo histórico diferente, viria a ser reinterpretada no período colonial como o Cruzeiro do Sul, símbolo que mais tarde seria apropriado pela ideia de nação. E é nesse acúmulo de tempos, narrativas e camadas simbólicas que, muito tempo depois, seria construído o Brasil, sob a luz de um céu que já era habitado muito antes de receber esse nome. Fica óbvio que isso não é sobre apenas um povo específico e nem uma história específica, mas uma verdade incontestável. A América é território indígena e a Amazônia, portal de entrada desses povos, é um território em constante disputa pelos brancos. Sempre foi cuidada por esses povos que aqui chegaram. E por falar em cuidado, eu quero te contar duas histórias. Mandioca, macaxeira ou aipim, dependendo do lugar, farinha de mandioca, tapioca, beiju, tucupi, açaí, cupuaçu, buriti, castanha do Pará, que agora é chamada de castanha do Brasil, pinhão, paçoca, pupunha, murici, bacuri, uxi e milho. Esses insumos, dos quais com certeza você já se alimentou, têm algo em comum. Todos são de origem indígena. Não há como negar que a influência desses povos está no nosso vocabulário, nos nossos costumes e também na nossa mesa. Dentre os gêneros que eu listei agora, eu preciso mais uma vez, porque eu já fiz isso lá no Parenta 12, contar a breve história do milho. E para isso eu vou ler um trecho traduzido do site thru.com, um artigo chamado A Domesticação do Milho na América. E eu quero deixar uma ressalva importante aqui. O escritor, o K. Chris Hist, deixou de lado toda a América do Sul no texto.
Então, vale a pena esse pensamento, inclusive. Mas o trecho é o seguinte, abre aspas. O processo de domesticação do milho alterou radicalmente em relação às suas origens. As sementes do toezinto selvagem são envoltas por cascas duras e dispostas em uma espiga com 5 ou 7 fileiras. Espiga que se quebra quando o grão está maduro para dispensar as suas sementes. O milho moderno possui centenas de grãos expostos presos a uma espiga completamente coberta por palhas, o que impede a sua reprodução. Essa mudança morfológica está entre as mais divergentes da especiação conhecidas no planeta, e somente estudos genéticos recentes comprovaram essa conexão. Mais à frente ele diz, abre aspas novamente, os cientistas propuseram 2 teorias principais sobre o surgimento do milho. O modelo do toezinto argumenta que o milho é uma mutação genética direta do toezinto das terras baixas da Guatemala. O modelo da origem híbrida afirma que o milho se originou nas terras altas mexicanas como um híbrido de toezinto perene diploide e o milho domesticado em estágio inicial. O pesquisador Eubanks sugeriu um desenvolvimento paralelo dentro da esfera da integração mesoamericana entre as terras baixas e as terras altas. Recentemente, evidências de grãos de amido foram encontradas no Panamá, sugerindo o uso do milho ali entre 7.800 a 7.000 anos atrás. E a descoberta do toezinto selvagem crescendo na região do rio Balsas, no México, corroborou com esse modelo. O abrigo rochoso de Xihuatoxtla, na região do rio Balsas, no México, descoberto em 2009, continha grânulos de amido de milho domesticado em camadas de ocupação datadas do período Paleoíndio, há mais de 8.990 anos. Isso sugere que o milho pode ter sido domesticado por caçadores e coletores milhares de anos antes de se tornar o alimento básico da dieta das pessoas. Essa foi a primeira história onde eu falei do milho. Mais um pouco à frente eu vou falar de outra planta. Mas por hora, essa altura do campeonato, eu te pergunto, quem são mesmo os donos da América? O que aconteceu em 1492 com a chegada de Colombo e em 1500 com a de Cabral, você já sabe, e inclusive eu já contei lá nos Parenta 15 e 16, que estão linkados na página relativa a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e aqui na descrição dele também. A gente vai chamar, obviamente, de invasão. Para não dar palco para os algozes nesse momento, eu vou me ater de maneira arbitrária aos últimos 100 anos da história indígena no Brasil. E para isso, eu vou ler alguns trechos do artigo da ONG Survival International, e eles são os seguintes, abre aspas. A história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando em 1500 os primeiros colonos europeus chegaram à terra que hoje é chamada de Brasil, ela era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Eu vou aproveitar esse tema para te convidar para ouvir o primeiro episódio da série Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui do Parentalidade Preta, que fala da chegada dos europeus na América Central. E é óbvio que o link para ouvir vai estar no post relativo a esse episódio lá no parentalidadepreta.com/podcast. Você vai chegar lá e vai encontrar tudo o que precisa. E está aqui na descrição desse episódio. Voltando. No século seguinte, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minério e borracha. Na década de 1950, a população havia caído a um número tão baixo que foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Estima-se que, em média, um povo se tornou extinto a cada ano entre 1900 e 1957. Em 1967, um procurador federal chamado Jader Figueiredo publicou um relatório de 7.000 páginas em que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, roubos de terra e escravidão. Em um caso notório conhecido como o Massacre do Paralelo 11, um barão de borracha ordenou que seus homens arremessassem dinamite em uma aldeia indígena do povo Cinta Larga. Aqueles que sobreviveram ao ataque foram assassinados por seringueiros que atacaram com facões.
Quando a Amazônia foi aberta pelos militares entre 1970 e 1980, uma nova onda de construção de hidrelétricas e estradas e o desenvolvimento de atividades de pecuária e mineração significou que dezenas de milhares de indígenas morreram ou tiveram suas terras roubadas. Dezenas de povos indígenas foram aniquilados nesse período. O relatório estampou manchetes internacionais e levou à dissolução do Serviço de Proteção ao Índio, SPI. O SPI foi então substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão que continua a ser Departamento de Assuntos Indígenas do governo. Eu preciso destacar aqui que hoje a FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas por uma questão de correção do termo que era usado de maneira errada até então. Continuando. Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, uma nova Constituição foi redigida em 1988 e os indígenas e seus apoiadores fizeram pressão por mais direitos. Desde então, eles têm conseguido muitos avanços, embora ainda não gozem dos direitos territoriais que têm garantidos na Constituição e na lei internacional. Por mais de 500 anos, desde que os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas enfrentam o racismo, o roubo de terras, a integração forçada e a violência genocida. Entre 2019 e 2023, o governo de Jair Bolsonaro tentou acabar com os direitos dos povos indígenas, enfraquecendo drasticamente a FUNAI, impulsionando o roubo de terras indígenas pelo agronegócio e por indústrias extrativas como a mineração. A retórica e as ações anti-indígenas e genocidas de Bolsonaro levaram ao aumento catastrófico da frequência e gravidade dos ataques contra as comunidades indígenas e assassinatos de indígenas. O atual governo do presidente Lula chegou ao poder em meio a promessas de apoiar os povos indígenas e defender seus direitos territoriais. O novo governo criou o Ministério dos Povos Indígenas e alguns povos indígenas foram nomeados para cargos importantes. Mas a luta continua. Territórios indígenas ainda estão sendo invadidos e destruídos a taxas alarmantes e o governo não está demarcando e protegendo os territórios como se esperava. O lobby dos ruralistas no Congresso e seus interesses econômicos ainda permanecem fortalecidos. Mas ao redor do país, povos indígenas, incluindo povos indígenas isolados, continuam resistindo para proteger e recuperar seus territórios. Esses povos estão lutando pela proteção das suas terras, pela defesa de seus direitos, consagrado na legislação nacional e internacional e por sistemas de saúde e educação que funcionem de acordo com as suas culturas e tradições. Hoje, existem mais de 200 organizações indígenas que estão lutando para defender seus direitos duramente conquistados. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, organizações regionais e locais como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, a Associação dos Guarani Kaiowá, a Ati-Iguaçu e muitas outras. Também existem outras iniciativas indígenas ao redor do país, como os Guardiões da Amazônia, que estão colocando suas vidas em risco para proteger a floresta da destruição. Muitos povos indígenas executam seus próprios projetos, como as escolas bilíngues e os museus, escrevem livros e fazem filmes e gravam vídeos de seus rituais cerimoniais. Outros trabalhos incluem a preservação de bancos de sementes para a diversidade genética dos alimentos e a criação de redes de comunicação indígena, como a mídia indígena, que facilitam o compartilhamento de notícias e informações entre os povos para audiências nacionais e internacionais. Há décadas, indígenas organizam manifestações em suas regiões e em Brasília para levar suas demandas ao governo e às empresas que estiverem violando os seus direitos. No dia 31 de janeiro de 2019, os povos indígenas do Brasil lideraram a maior manifestação internacional pelos direitos indígenas de todos os tempos. Essa data está marcada para sempre como Dia Histórico de Luta e Resistência dos Povos Indígenas. A luta continuará até que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados em territórios protegidos. Lembrando que a gente ainda está no texto da survivorbrasil.org, que fala sobre os povos indígenas do Brasil. E ele fala mais um pouco sobre isso. Há cerca de 305 povos indígenas no Brasil, totalizando aproximadamente 1,7 milhões de pessoas, ou 0,8% da população do país. Da Amazônia à Mata Atlântica e áreas urbanas, eles vivem por todo o país com muitos modos de vida diferentes. Muitos estão sofrendo com a invasão e o roubo das suas terras, das quais dependem para sobreviver. O governo reconhece centenas de territórios indígenas que abrangem mais de 13% do território brasileiro. Quase todas essas terras se encontram na Amazônia. Mas apesar da grande parte dos indígenas brasileiros viver fora da Amazônia, eles ocupam somente 1,5% da área total do restante do país.
Os primeiros povos a serem contactados pelos colonizadores europeus quando desembarcaram no Brasil em 1500 foram os que viveram na região sul da Mata Atlântica, como os Guarani e os Caingangue, e no interior e no litoral do Nordeste, como os Pataxó Rarrahã e os Tupinambá. Apesar de centenas de anos de contato com a sociedade não indígena e enfrentando o roubo e a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutaram e tem lutado para manter a sua língua e seus costumes. O povo mais numeroso é o Guarani, mas hoje eles têm pouquíssimas terras. Durante os últimos 100 anos, uma enorme parte das suas terras foi roubada e transformada em uma vasta área de pasto e de plantação de soja e cana-de-açúcar. Muitas comunidades estão morando em terras superlotadas e outras vivem sob lonas à beira de estradas. Seus líderes estão sendo sistematicamente atacados e mortos por milícias contratadas por fazendeiros que querem evitar que os indígenas ocupem suas terras ancestrais. Muitos Guarani cometem suicídio em desespero pela falta de perspectiva do futuro. O povo indígena com maior território é o Yanomami, que vive relativamente isolado, com uma população em torno de 30 mil indígenas do Brasil, e ocupa 9,4 milhões de hectares no norte da Amazônia. O maior povo indígena da Amazônia no Brasil é os Ticuna. O menor inclui os Akuntsu, que são 3 mulheres, as únicas sobreviventes de décadas de massacres cometidos por fazendeiros e outros invasores. E os indígenas isolados, os Piripicura, que são ameaçados por madeireiros ilegais e que ainda aguardam a demarcação das suas terras. E atualizando esse caso, inclusive, o processo de demarcação aguarda a conclusão há mais de 40 anos, desde 1985. A área tem sido protegida apenas por portarias de restrição de uso da FUNAI, que precisam ser renovadas periodicamente. Então você já entendeu o que acontece, né? O Brasil é o lar de mais povos indígenas isolados do que qualquer outro lugar do planeta. Estima-se que quase 100 povos isolados viviam na Amazônia brasileira. Alguns possuem centenas de pessoas e vivem em áreas remotas do estado do Acre e em territórios protegidos, como o Vale do Javari, na fronteira com o Peru. Outros são grupos menores e dispersos, sobreviventes de povos quase inteiramente dizimados pelos impactos causados pela exploração da agricultura e pela extração de borracha em décadas anteriores. Muitos, como os nômades Kaurriva, que são algumas dezenas, estão fugindo de madeireiros e fazendeiros que invadem suas terras. Com a forte pressão para explorar suas terras, todos os povos indígenas isolados são extremamente vulneráveis, tanto a frequentes ataques violentos como a doenças comuns, como gripe e sarampo, contra as quais eles não têm nenhuma imunidade. Fecha aspas. Eu preciso lembrar que esse texto eu tirei do site survivorbrasil.org, chamado Fronteiras de Resistência à Luta Global dos Povos Indígenas, que não está vacinado. Após 20 anos de ditadura, e eu não falei aqui dos crimes cometidos contra indígenas nesse período, papo que vai ficar para uma próxima conversa, a chamada Constituição Cidadã foi promulgada em 1988. Nela também, a voz que abriu esse episódio e essa temporada, Délia Gonzalez, discursou falando dessa redemocratização. Nesse ano, houve o controverso marco temporal, que coloca os indígenas como proprietários das terras onde eles estavam, ou para onde foram empurrados, naquele ano. Isso significa na prática que o que existiu antes, que você acompanhou na primeira parte dessa introdução, não fazia mais efeito. É isso mesmo, só valeria dali para frente, por isso o nome marco temporal. Mas para falar dele, eu vou trazer o texto Máquina de Moer História, de Marcos Subaru, lá da Articulação dos Povos Indígenas, a ABPI, que diz o seguinte, abre aspas. Em relação ao marco temporal, ele é uma máquina de moer história. Ele acaba com a história, muda toda a história. Porque de 5 de outubro de 88 para trás, não há mais história, e sim, a partir daquele dia, ele inverte a lógica também. Quem não estava, passa a estar, e quem estava, passa a ser o invasor. Parece que quem chegou nas caravelas foram os indígenas, reposiciona as pessoas, coloca o colonizador como dono da terra e o indígena como invasor. O marco temporal nega a presença do indígena nesse território e, negando a presença do indígena, ele nega a contribuição. O marco temporal nega as práticas que a gente teve de sobrevivência, nega a nossa ciência, nega o canto, a pintura e a culinária. Nega que esses milênios todos os povos indígenas estiveram presentes e cuidando da biodiversidade. Então ele nega a contribuição do indígena no planeta e nega a contribuição do indígena na história, desse então chamado país, Vera Cruz, Santa Cruz, Brasil, que na verdade poderia ser Pindorama.
Além de nocivo, o marco temporal tira a gente da história, transforma o bandido em mocinho e transforma o originário em ser perverso que ocupou e invadiu a terra de outras pessoas. O marco temporal é isso, ele é temporal mesmo. Essa máquina volta no tempo, reverte o tempo, troca as pessoas de tempo, coloca as pessoas em tempo diferente, apaga memórias e muda a história. Eu já quero fazer um meia-culpa aqui por não conseguir produzir uma introdução tão complexa e plural quanto a totalidade dos povos que existem no Brasil merece. Inclusive, eu vou admitir que eu deixei de fora muita coisa, o que é ruim para darmos mais camadas e também é bom porque obriga a gente a continuar nesse mergulho em ocasiões futuras. Por exemplo, eu não falei aqui do que aconteceu antes e durante a ditadura, então é mais um assunto para a gente aprofundar nesses momentos que virão. Por ora, eu quero voltar a um povo e a uma planta que ficaram intencionalmente de fora da lista de alimentos domesticados pela humanidade, por se associarem diretamente a esse episódio de hoje e te contar a segunda história. Eu vou falar de uma planta que manteve um povo e de um povo que manteve uma planta ao longo dos tempos na Amazônia. Essa planta não nasceu como mercadoria, nem como suplemento, e nem como promessa de energia instantânea. Nasceu como trepadeira na floresta, discreta, agarrada ao ritmo da mata e às curvas dos altos cursos dos rios. Ela foi observada, testada, colhida, compreendida. Aos poucos, deixou de ser apenas parte do ambiente e se tornou cultivo, método e tecnologia. Não bastava plantar, era preciso saber quando colher, como torrar, como lavar, como moldar. O conhecimento não estava só na planta, mas estava também no tempo. Esse saber se organizou como um ciclo que envolvia roça, fogo, água, pedra, corpo e palavra. A planta era transformada em bastões, em pães e em bebida. Passava pelas mãos experientes por regras de idade, por papéis bem definidos. Nada era improvisado. Cada etapa determinava qualidade, força e duração. O resultado não era apenas um alimento estimulante, mas um elemento capaz de sustentar longas jornadas, regular o corpo, aquietar o pensamento e reunir pessoas em torno de uma cuia. Com o tempo, a planta deixou de ser apenas cultivada, passou a organizar a vida social. Ela estava presente no trabalho coletivo, nas conversas demoradas, nos rituais, nos momentos de decisão. Ela circulava de mão em mão, começando pelos mais velhos, respeitando as hierarquias silenciosas. Abria reuniões, acompanhava pactos, encerrava encontros. Beber não era um ato isolado, mas uma forma de estar junto, de escutar e de se lembrar. A relação entre esse povo e essa planta atravessou séculos. Vieram as missões religiosas, frentes econômicas, guerras, epidemias e deslocamentos forçados. Vieram estradas, empresas, invasões e disputas jurídicas. Ainda assim, o cultivo permaneceu. O método foi preservado. A planta seguiu sendo referência de identidade, de autonomia e de economia própria. Mesmo quando parte desse povo passou a viver em cidades, a planta continuou sendo o elo entre a aldeia, memória e futuro. Como um sopro longínquo, há também uma dimensão mítica nessa relação. A planta não nasce da terra, mas de um acontecimento fundador. Ela surge ligada à origem do próprio povo, a passagem da natureza para a cultura, a invenção da agricultura e da autoridade. Não é por acaso que o primeiro chefe, segundo os mitos, não foi um homem, mas a própria planta. Ela manda servir, manda trabalhar, manda cuidar. Ela governa pelo vínculo, não pela força. Por isso, quando hoje essa planta circula pelo mundo, raramente se conta que ela carrega uma história de território, de luta e de sofisticação técnica. Pouco se diz que seu sabor e sua potência são resultado de um modo de vida inteiro, construído na floresta, entre rios, com regras próprias e longa duração. Antes de ser marca, essa planta foi mito. E antes de ser produto, esse mito foi um povo. Eu estou falando dos Sateré, Maué e do Guaraná. Eu poderia falar muito mais do papel e da importância dos povos indígenas,
deveria trazer mais histórias além das 2 que eu te contei, mas é impossível seguir a partir desse momento, baseado em tudo que construímos até aqui, sem falar do reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos políticos no presente, principalmente depois de uma COP30 meio controversa e também pensando em 2026. Mas para isso, eu prefiro que você ouça a minha convidada de hoje. Eu sou Ingrid Satremaué, uma mulher indígena. Ignorar os povos indígenas como sujeitos políticos ativos é não apenas acrônico, mas é uma forma de negação da própria democracia. A gente ouve tanto, as pessoas falarem defesa da democracia, defesa da soberania. Então, não reconhecer os povos indígenas como sujeitos políticos ativos realmente é uma ofensa à democracia, é uma ofensa à história do nosso país, porque nós somos presença política, cultural, intelectual, institucional, e a nossa atuação nas pautas ambientais, de direitos humanos, de reconstrução civilizatória, já que se ouve muito essas palavras, prova que a gente não apenas faz parte do presente, mas como nós estamos dispostos e estamos nos moldando a lugares que necessitam da nossa presença. Então, eu digo que isso não serve para fora das bolhas, mas principalmente para dentro das bolhas, porque é dentro das bolhas que, infelizmente, a nossa existência é ignorada, que as nossas vitórias não são comemoradas, que a página 2 não dá sequência, porque sempre a gente é enxergado como uma ameaça, assim como a população preta. Se fala tanto, é preciso ter mais pretos no poder, é preciso ter mais indígenas no poder, mas quando isso acontece, infelizmente, há um sistema que, claro, é deixado pela herança colonial, que muitas vezes aqueles que estão do nosso lado, nosso próximo, é o que reproduz. Eu sou uma mulher, uma vereadora que foi eleita, infelizmente, não por aqueles que muitas vezes se dizem ter consciência e dominam o conhecimento, mas por pessoas que têm vontade de entender a história, de realmente mudar essa dita democracia, a falsa democracia que a gente tem no nosso país. E eu me orgulho de poder estar caminhando ao lado de pessoas que têm se esforçado e que trazem perspectiva de que sim, é possível construir outros sujeitos políticos, uma outra democracia, um outro mundo, um novo futuro, onde a nossa existência não seja questionada ou colocada de escanteio ou vista como uma ameaça. Então, de forma alguma, 2026 pode ignorar a existência dos povos indígenas como sujeito político. Eu quero deixar claro que essa introdução não pretende e nem sequer tenta condensar a ampla gama de povos indígenas que compõem ou compuseram o que os tupis chamaram de Pindorama. E eu retomo o começo da nossa conversa de hoje com o que Lélia Gonzalez disse lá em 1988, no mesmo ano do marco temporal. Ontem, como hoje, americanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa americanidade, que identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. E aqui eu fecho as aspas que eu abri no início desse episódio, há 32 minutos atrás. Essas palavras são de Lélia Gonzalez em seu ensaio publicado na revista Tempo Brasileiro, no Rio de Janeiro, números 92 e 93 de janeiro e junho, respectivamente, nas páginas 69 a 82, em 1988, chamado A Categoria Político-Cultural da Americanidade. E é com ele que eu abro o 35º episódio, primeiro da 4ª temporada, do podcast Parenta.
Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, negritude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande no Instagram Parentalidade Preta. Caso alguma coisa aqui tenha feito sentido para você e você queira levar essa conversa para lá, é só me procurar. Eu tô à disposição. E hoje a minha conversa é com a Ingrid Sateré Maué. Eu sou Diego, sou um homem negro, tô usando boné, barba, uma camisa clara, atrás de mim os livros, o instrumento e o meu microfone à frente. Eu sou Ingrid Sateré Maué, uma mulher indígena, uso cabelos curtos com uma franjinha pro lado esquerdo, estou usando brincos de osso do povo Pataxó, estou usando uma roupa nos tons pastéis, com grafismo indígena. Ao fundo da minha imagem tem uma cadeira preta, e tem ao fundo 3 bandeiras. A bandeira de Santa Catarina, com a sua tonalidade vermelha, a bandeira do Brasil ao centro e a bandeira de Florianópolis também com a sua faixa vermelha. Interessante, todas as 2 bandeiras têm o vermelho. Maravilha. Bom, e quem é a Ingrid que veio conversar aqui com a gente? Você pode falar um pouco mais dela? Então, Diego, a Ingrid é uma mulher indígena que vem do Amazonas, que vive em Florianópolis, vai completar 20 anos. Sou mãe de 3 crianças, sou professora da rede estadual, sou bióloga, fui professora por 10 anos em sala de aula, com formação de professores, com magistério, ensino fundamental, médio, sou ativista socioambiental, também sou uma mulher muito ativa que não para, apesar de ser uma pessoa fibromiálgica, né, que hoje tem um tratamento à base de óleos de cannabis totalmente eficaz, que faz com que eu possa exercer as minhas funções, que eu possa ter essa vida ativa. Escorpiana, então tenho um gênio assim bem forte. Maravilha. Mas é isso, sou uma mulher que tem 38 anos, e o que eu posso te dizer assim demais da Ingrid assim é isso. Eu sou uma pessoa que vive demais, eu gosto de estar em festa, eu sou uma pessoa totalmente alegre, aquela pessoa que me chama, eu só digo bora, vamos fazer. E essa é a Ingrid que dá continuidade à sua história aqui no sul do país, que não começa aqui, claro, evidente, né, mas além de todas essas fortalezas que aparentemente eu demonstro, também sou uma pessoa bem sensível, uma mulher bem emotiva e que gosta bastante de estudar e se dedicar e me empenhar para fazer o melhor nesse mundo conturbado que a gente vive e que a todo momento, né, nós somos questionados aí pelo fato de sermos quem somos. Mas essa é a Ingrid. A Ingrid ela é muito humana, ela tenta a todos os momentos não se desprender e esquecer das suas raízes e das realidades que a gente vive no nosso país. Apaixonada por futebol, alvinegra, torcedora do Figueirense, o time do povo aqui em Santa Catarina. E é isso, faço parte de torcida organizada, então assim, várias coisas. Massa. Pronto, a gente vai pro intervalo e volta rapidinho. O podcast Parentalidade Preta volta na 4ª temporada e antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro,
pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com áudios, documentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo, que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio, e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel forneceu para sempre aqui para o Parentalidade Preta, e a gente volta no primeiro episódio da 4ª temporada do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Você trouxe um ponto aqui que eu queria voltar, que eu acho que, na verdade, 2 pontos, mas um eu acho que é importantíssimo para a gente até debater um pouco aqui, né? Essas pessoas que dizem progressistas, que dizem que estão na nossa bolha, que estão ali apoiando, mas quando chega na página 2, simplesmente você não vê movimentação, né? Você falou, os piores, os que têm consciência. E eu queria, assim, te ver discorrendo um pouco, claro, se você quiser, basicamente para essas pessoas, para aquelas que têm consciência, que até falam assim, eu até vejo, ouço, faço, mas na hora de tomar uma atitude política, ou de se envolver, ou principalmente ceder o protagonismo, elas não, calma aí, não. Eu tenho que falar por você. Não dá para você falar por aqui, porque senão eu perco meu quinhão. O que você diria para essas pessoas? O que você acha dessas pessoas, primeiramente? E assim, o que a gente diria para elas? Diego, primeiro eu acho que as pessoas precisam realmente dilatar as suas pupilas, limpar os seus olhares para, de fato, enxergar além das suas vontades, do seu ego e, de fato, pôr em prática a coletividade, né? Porque a coletividade é incluir todos os povos, né? Todas as diferenças e, de fato, não esconder as lideranças que somos.
né? Então, tem espaço para todo mundo, tem tarefa para todo mundo, tem muito trabalho para todo mundo. E aí eu queria resgatar. Eu ouço muito Benegão, assim. Benegão, para mim, E eu escuto desde os 7 anos de idade. Então, Sim. ele tá todo dia na minha mente. E tem uma parte de uma música que o Benegão fala assim que o processo é lento, porque a gente tem uma educação defasada, uma saúde defasada, um projeto que quer nos colocar sempre para trás, mas que a gente não pode esquecer que o trabalho que a gente tem a desempenhar é um trabalho de um operário, e a gente sabe o quanto um operário trabalha pra caramba, rala. Só que, diferente do operário, o nosso trabalho não pode ter horário. A todo momento a gente tem que trabalhar. E aí eu acho que a gente entra muito para essas pessoas aqui que estão próximas, que detêm o conhecimento, que têm consciência, ou pelo menos que dizem ter consciência, porque para mim a pessoa só tem consciência a partir do momento que ela consegue colocar em prática, né? Porque é muito fácil falar, mas de fato aplicar aí é outro lugar, né? Sim. Então, a gente trabalhar como operário sem ter horário, ele é essencial. Mas descolonizar afetos, reflorestar mentes e corações é algo que precisa ser feito de dentro para fora. E só quem pode fazer isso por você é você mesmo. Nossa. Eu não posso abrir a sua cabecinha, o seu coração e colocar algo lá. Eu posso até tentar, né, através dos exemplos, de falas reflexivas, mas isso é uma escolha pessoal. Então, você que tem conhecimento, você que é ativista, você que, né, se coloca num lugar, não só se coloca, mas que está num local de privilégio, precisa entender que precisa fazer um outro movimento. E esse movimento, de fato, contribuir para mudar as estruturas que a gente tem de um país racista, de um país machista, de um país misógino, e que faz com que tudo isso seja reproduzido, infelizmente, por pessoas com quem deveriam estar reforçando a coletividade, né? Então, a gente está aqui resistindo, resistiu a séculos de apagamento, e mesmo assim, né, a gente mostra hoje que a gente é capaz, que a gente pode dar continuidade e contribuir para uma formação social e territorial de um país que além das suas riquezas naturais, tem um povo maravilhoso. Sim. Né? Mas precisa fazer, de fato, o resgate da sua história e reflorestar realmente, né, a sua mente e seu coração. Então, para mim, hoje, o trabalho mais difícil é justamente fazer com que essas pessoas entendam, porque no campo que eu atuo, Diego, eu ainda vejo muitas pessoas que se dizem companheiras, puxarem o nosso tapete, nos colocarem em lugares de rival. E eu sempre digo para essas pessoas, principalmente para as pessoas de esquerda, mais ainda do que as progressistas, Sim. que, olha, eu não vou disputar com aquelas pessoas que já são convencidas ou que já estão convertidas. Eu quero, de fato, converter outras pessoas que têm um certo entendimento, que são críticas, mas que não tiveram a oportunidade que eu tive, o privilégio que eu tenho de ocupar lugares, de estar em outros lugares do mundo que fazem com que o meu olhar realmente, a minha pupila dilate. Então, acho que esse é o trabalho interno que eu faço com a esquerda e com os progressistas. Agora, lá fora, lá na periferia, lá na comunidade, lá com aquela galera do senso comum, eu me coloco num lugar de escuta. E eu acredito que a minha fala vai refletir neles através das minhas atitudes. E é isso que eu tenho desempenhado todo dia. Não é fácil, porque lá fora a gente encontra a LGBTfobia, o machismo, o racismo de uma forma muito normalizada, né? E nem muitas vezes eu não posso reagir de primeira. Mas essas minhas atitudes, elas já têm me dado um retorno assim, de sucesso.
Porque quando tu escuta uma pessoa que é considerada de senso comum, que nunca participou uma organização política, que não tem uma dedicação de estudo, e ela fala assim, poxa, Ingrid, eu queria que tu me indicasse algum livro ou algum podcast que fale de alguma coisa assim, para que eu possa me apropriar. E no fim da fala, ela fala assim, e eu tô fazendo isso porque tu nunca tentou me impor nada. Sim. Para mim, isso, assim, é sucesso, né? Sucesso refletindo realmente nas coisas que meu avô, minha avó me ensinaram, que é, primeiro, não deixar o ego me dominar, porque a gente sabe que qualquer ser humano está, né, propenso a isso. E, acima de tudo, eu acho que aqui a gente está num lugar que a gente pode falar isso, mas a gente fala disso em todos os lugares, que é não deixar, né, que a branquitude, ela entre no nosso corpo, né, no nosso corpo território, porque a gente também está sujeito a isso, né, por mais que sejamos indígenas, pessoas pretas, a branquitude, ela está sujeita a se inserir nos nossos corpos territórios, e a gente tem que estar muito vigilante para que isso não aconteça, porque senão vai ser só mais uma indígena eleita que vai estar reproduzindo a herança colonial, vai ser mais uma mulher preta, um homem preto que vai estar reproduzindo a herança colonial. E, de fato, eu acho que o meu objetivo hoje, sendo uma pessoa contra-colonial, né, como o Nego Bispo me ensinou pessoalmente isso, eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver com ele, não desconsidero a necessidade de descolonização, mas nós que somos contra-coloniais precisamos, de fato, estar vigilante todo dia, porque nós somos o alvo principal para dar continuidade a essa herança colonial. Sim, de fato. É muito perigoso, porque a gente ganha acesso e aí depois, por uma questão, como você bem falou, de ego ali, pode muito bem não... Para eu me manter aqui, talvez eu tenha que abrandar um pouco o discurso, ou ser menos radical, ser mais... ter mais passabilidade em algumas discussões nas quais eu tenho. E eu achei muito legal isso que você falou, de não ser ouvido por não tentar ficar impondo coisas. Eu acho que tem muito mais sucesso, né? A gente não se fecha nas nossas bolhas fazendo isso. Eu acho que é um exercício muito bom, inclusive, para esse ano, porque, enfim, as coisas estão tão polarizadas. E aí você falou dessa construção, isso já leva para a segunda pergunta, que é pensando na mulher indígena. Eu queria que você falasse um pouco do papel da mulher indígena na formação do povo brasileiro, de tal qual ele se apresenta hoje, né? Não tem como a gente dissociar isso dessa formação histórica, da pluralidade que é o nosso povo. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre isso. Então, Diego, eu queria começar respondendo essa pergunta, trazendo dados atualizados do que nós somos enquanto povos indígenas no nosso país hoje, né? Nós somos hoje reconhecidos como 391 povos, né? Antes éramos 305 povos, agora são 391, falantes de 295 línguas. Né? Então, isso mostra, né, o trabalho da mulher indígena, que foi e continua sendo, né, o pilar na formação social e territorial do nosso país. Né? Nós sustentamos comunidades, mantivemos vivas aí as línguas, né, e cosmologias, resistimos a séculos aí de apagamentos, mas raramente isso aparece nos livros, né? Isso é uma luta também que, enquanto mulher indígena, fazemos dentro do Ministério da Educação, por um tempo aí, infelizmente, com a coordenação de povos indígenas retirada, né, do Ministério da Educação, com o retorno da nova presidência, a gente tem a retomada desses trabalhos, mas não conseguimos avançar ainda quando a gente fala, né, de aparecer nos livros, né? Então, o silenciamento, ele é político, né? E ele tenta esconder que somos essas mulheres lideranças, educadoras e articuladoras desde sempre. Eu faço parte da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é uma organização aí liderada pela nossa diretora executiva Josileia Caigangue, que é aqui do Sul, e
Nós, de 2 em 2 anos, nos encontramos na Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília, e nesse meio tempo, de 2 em 2 anos, nós nos dedicamos às construções direto nos territórios, nas bases, escutando as mulheres, reforçando a liderança dessas mulheres, formando essas mulheres indígenas para que, de fato, elas ocupem os lugares que elas desejarem ocupar. E reforçando, né, com a nossa juventude, a importância também da gente nos preparar para trazer as nossas narrativas através dos nossos olhares, a economia também solidária que a gente exerce bastante entre as mulheres indígenas, né? Então, todo esse é um trabalho que a gente vem fazendo e, claro, né, fazendo com que, principalmente, né, as nossas crianças, os nossos filhos estejam com a gente, acompanhando no dia a dia, vivenciando, porque são elas e eles que vão dar continuidade a essa luta que já perdura aí, né, por 526 anos de resistência contra, né, essa herança colonial aí que tenta nos apagar. Mas eu posso te dizer, Diego, que as mulheres indígenas são mulheres muito fortes, muito dedicadas, muito sonhadoras, e a gente faz isso realmente de uma forma muito coletiva, no qual a gente pôde, né, instituir em 2022 a bancada do COCA, e em 2024, né, eleger deputadas federais. Hoje, né, eu sou a primeira mulher indígena eleita em Santa Catarina, né, na capital, em Florianópolis, mas a gente já teve também a Juliana Cardoso, que hoje é deputada federal, mas que foi eleita aí por 4 mandatos em São Paulo também, né, que é terena. Então, assim, a gente tem uma construção muito grande, né? A gente teve também aí a Joênia Wapichana, como primeira deputada federal, né? Então a gente constrói alguns marcos e esses marcos estão sendo fincados pelas mulheres indígenas, né? Para a gente é com muito orgulho assim que a gente construiu de forma coletiva uma mulher indígena que é influência no mundo, como Sônia Guajajara, né? Que é a nossa primeira ministra dos povos indígenas. Então a gente faz isso tudo de uma forma coletiva e comemora essas vitórias de forma coletiva, né? Quando uma mulher ocupa esses espaços, não é só aquela mulher, né? São todas as mulheres indígenas, e isso nos dá a oportunidade de sonhar e de construir também caminhos que a gente escolhe, né? Eu sempre digo que eu não tive essa oportunidade na minha infância, né, de poder dizer, nós temos uma deputada, uma ministra, uma jornalista, uma advogada, uma professora indígena, e hoje as nossas crianças têm essa oportunidade. Então, nós construímos a oportunidade das nossas crianças de sonharem, enquanto seres indígenas, de ocuparem o lugar que eles quiserem, né? Então, esse é o papel da mulher indígena que vem sendo construído aí, né, desde a invasão. Sim, pô, maravilha. Eu acho que eu ia trazer um ponto, mas acho que você já arrematou aqui. Isso eu não falo nem é critério de avaliação, mas é porque realmente eu queria remarcar isso. O perigo que tem da individualização, e você acabou de falar que isso está sendo construído de maneira coletiva, né? E aí eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Quando você fala aqui de outras pessoas, esse senso de coletividade que às vezes se perde muito, né? Tem uma mulher indígena aqui e tem uma lá, e a gente ajudou, você falou muito bem, a gente ajudou a eleger, a gente fez, a gente colocou. Eu acho que esse senso, ele é muito bom, principalmente, assim, individualizar é uma lógica que eu já não concordo há muito tempo, e coletivizar eu acho que é difícil de derrubar, porque você não tem um alvo, né? Falando de maneira quase torpe, você não tem um alvo. Então, essa instituição que é a mulher indígena ocupando vários locais e, pela sua fala, muita gente sustentando, acho que dá um vulto muito maior, né? Para marcar. O que me intriga é como isso não é tão óbvio para tanta gente, né?
como é que a gente não está conseguindo trabalhar para isso ficar óbvio? Olha só, existem mulheres indígenas em vários lugares e vocês não estão vendo. É óbvio que isso não atende a uma lógica, eu vou dizer, patriarcal, hegemônica, mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Sim. Mas... E aí me ocorre aqui, o que tá falhando para a gente comunicar melhor isso, assim, dentro do seu ponto de vista? E aí eu vou tentar traduzir essa pergunta. Você acha que isso é subrepresentado ou é uma visão de quem está do outro lado da tela? Olha, Diego, para mim, assim, eu posso estar até sendo rasa, mas sendo direta, para mim, isso é o racismo estrutural que a gente tem no nosso país, né? E que quando você traz a questão por que as pessoas não entendem o senso de coletividade, né? E aí a gente retoma aquela conversa que a gente estava anterior, né? As pessoas, elas realmente precisam dilatar suas pupilas, abandonarem os seus egos e entenderem que a gente não é uma ameaça. Nós não estamos tirando o lugar de uma mulher branca, né? Nem de um homem branco. Nós estamos contribuindo para tão defensável democracia do nosso país. Né? Enquanto todos os povos não estiverem representados e as suas demandas não estiverem sendo colocadas nesses lugares que a gente entende de poder, de decisão, de fato a gente não vai estar respeitando, né, a história do nosso país e as corrupções que existem no nosso país. Mas, para mim, isso totalmente é o reflexo do racismo que a gente tem, de não entender a importância do diferente, de não entender a pluralidade, de não entender a construção, né, do nosso país. Então, o não reconhecer, para mim, é problema realmente estrutural do nosso país. Sim. E que, se as pessoas... E aí voltamos de novo ao ponto. Se as pessoas das nossas bolhas, das pessoas que se dizem detetoras do conhecimento, não fizerem esse giro, infelizmente a gente corre um risco, né? Porque, por exemplo, eu chego aqui sem apadrinhamento político nenhum. Para você ter ideia, eu cheguei aqui sem o cabeça da chapa, o candidato a prefeito da cidade, do meu partido, não fazer campanha comigo ao meu lado, né? Então, assim, é muito preocupante isso, né? Dentro dos espaços da esquerda, dos progressistas, porque é isso, enquanto nós estamos construindo coletivamente, as pessoas, e somos considerados atrasados por pensar diferente e pensar coletivo, a gente não vai conseguir, de fato, avançar para um futuro que muitas vezes fica só no imaginário ou só na teoria. Né? Então, o Brasil, ele é plural e as decisões, e as suas decisões, elas precisam ser mais justas, né? E a gente precisa, de fato, né, colocar na mesa a mudança das estruturas. E aí, quando eu vou resgatar uma fala sua, que você estava falando ali, né, às vezes ser radical. Eu sempre defendo que o problema não é ser radical. O problema é ser extremista. Né? De todos os lados. Ser extremista, para mim, é um grande problema. Agora, ser radical, eu acho que é necessário. Né? Eu acho que quando as mulheres indígenas, elas botam os dois pés na porta e dizer, nós vamos ocupar isso aqui, independente se vocês vão nos ajudar ou não, a gente mostra, de fato, o que é coletividade, porque a gente não chega só uma metendo o pé, né? Assim, ó, a Sônia estava lá em São Paulo, mas estava contribuindo para minha candidatura aqui. Estava lá em Brasília, contribuindo para minha candidatura aqui. A Célia estava lá em Minas, contribuindo para minha candidatura aqui, né? Então, aqui, de fato, a gente tem isso. A gente reforça a nossa ancestralidade também, a nossa conexão com a Mãe Terra, tudo de forma coletiva. Então, essa estratégia também de se encontrar nacionalmente de 2 em 2 anos é uma estratégia para que, de fato, a gente possa fortalecer as nossas mulheres, não só para ocupar o legislativo, o executivo, né, mas também para quem vai construir todo o processo, né, por trás disso, né? Então, tem várias mulheres ocupando cargos importantes na FUNAI, no Ministério dos Povos Indígenas, dentro do Congresso Nacional.
dentro da Secretaria de Saúde Indígena. Então, realmente, nós pensamos, né, de forma integral, assim, de forma coletiva, integral, para que, de fato, a gente possa acabar com essa farsa, né? Porque hoje acaba sendo uma farsa e muitas vezes a gente tem muitas dessas mulheres sendo usadas, né, para demonstrar representatividade. Sim. Isso também a gente não aceita mais. Né? Então, isso também faz parte da nossa formação enquanto mulheres indígenas. Sim. Não aceitar ser fantoche, não aceitar ser colocada num lugar de representatividade, Sim. porque, de fato, a gente tem muita coisa a contribuir. Então, isso é inaceitável para nós, enquanto mulheres indígenas. Porque a gente enfrenta esse desafio, Diego, também dentro do movimento indígena, quando a gente está... Porque a gente não pode romantizar, né? Sobre a questão do machismo, da reprodução do racismo enquanto mulheres indígenas, dos homens indígenas em cima das mulheres indígenas. Então, a gente enfrenta isso também. Então, a gente sempre diz que a gente precisa reflorestar a nossa casa, né? Os nossos, para depois poder ajudar os lá de fora. Então, a gente resolveu fazer isso enquanto mulheres indígenas, porque a gente viu que a gente também tinha essa dificuldade com os nossos homens indígenas. Sim. Não tenho nem o que acrescentar. Eu vou para a próxima pergunta, porque ela já completa um pouco disso. Eu queria saber de você, né, continuando esse raciocínio, se tudo isso já tivesse sido validado há muito tempo, né? Então a gente está falando do princípio, vamos aqui falar utopicamente entre muitas aspas. Se o Brasil tivesse começado de uma maneira diferente, levando em consideração esses pontos que a gente levantou até agora, o que você acha que seria diferente? Como seria, falando utopicamente, né? Mas a gente precisa imaginar isso até para um futuro que seja aqui distópico, utópico, enfim, próximo ou longínquo. Se tudo isso tivesse sido validado, né? Se a presença dos povos originários e se a presença da mulher indígena criando todas essas possibilidades, né? Se isso tivesse sido levado para alguns modelos de formação da nossa população, da sociedade do Brasil de maneira geral, não uniformizando, mas, enfim, colocando dentro dessa pluralidade, o que para você seria diferente hoje? Então, eu gosto de imaginar isso, Diego, de uma forma não apagando a invasão também, porque eu acho que é importante a gente não reproduzir a mesma coisa que fizeram, né, com a gente, mas com certeza a gente seria, e é isso, por isso que a gente luta, né, a gente seria uma nação mais conectada com a terra, mais plural, e quando eu falo plural, em suas decisões, né, mais justas também nas nossas estruturas, e com certeza, né, o Brasil teria integrado saberes milenares nas políticas públicas, né? Porque é de fato isso que a gente luta, né? Para que haja, né? Mas também que respeitasse, né, os seus limites ecológicos, que valorizasse as múltiplas formas de vida. Eu acredito que se nós tivéssemos conduzido a política dentro do sistema que foi criado, não digo capitalismo porque não tem como reformar o capitalismo, né? Mas com certeza nós teríamos um impacto civilizatório mais sólido, né? Com base no respeito, na diversidade, que tudo que eu falei aqui são coisas que para grande parte da população pode parecer utopia, mas são pilares e são motivadores que fazem com que a gente apresente uma nova política, a política do futuro, baseado realmente na nossa ancestralidade, na nossa cosmovisão e, de fato, na resistência das mulheres indígenas. Porque é por aqui que começa tudo, né? Por esse corpo-território de mulheres indígenas que, infelizmente, o Brasil começa de forma perversa, que é através do estupro das mulheres indígenas, né? Então, se não fosse assim, com certeza as coisas seriam diferentes. Mas não, né? Começou com violência, começou com exclusão, apagamento, uma tentativa de genocídio
mal sucedida, porque nós estamos aqui, Sim. né? Mas, infelizmente, enfrentamos até hoje o etnocídio, o ecocídio, e que são coisas que a gente tem que, de forma muito rápida, porque nós não temos mais tempo para procrastinar, nem um segundo, de fato, reforçar esses valores e essas mudanças que são essenciais para dar continuidade à vida humana, né, no planeta. Então, o respeito à Mãe Terra e a conexão com a Mãe Terra, ela precisa ser resgatada, né? E aí reforço aqui novamente palavras, né, de Nego Bispo, que a gente precisa parar com o desenvolvimento e construir um envolvimento para que, de fato, a gente possa se tornar novos seres, né? Ou pelo menos resgatar o que é ser humano, né? Além de, antes de esquerda, progressista, direita, a gente precisa resgatar o senso de humanidade, que é isso que vai resgatar o senso de coletividade, é isso que vai resgatar, de fato, a necessidade de reflorestar as nossas mentes e os nossos corações para a cura da nossa Mãe Terra e, de fato, né, a gente ter uma outra perspectiva de vida. Não, maravilha. Você falou aqui algo que me tocou bastante, né? Que é essa questão de como os povos indígenas poderiam melhorar a vida humana, né, no planeta. A gente está pensando nessa relação com a natureza e essa relação de manutenção do que a gente está tentando aqui desfazer, né? A gente teve a COP30 ano passado, onde muita coisa foi discutida. Aos meus olhos, pouca coisa foi proposta de fato para mudar essa realidade, e drasticamente a gente vem vendo que há muita proposta, há muito alarme de como as coisas vão ficar se nada for mudado, se a gente continuar nesse modelo, né? Aí você trouxe aí a questão do envolvimento, não tem nem o que falar. A gente não tá pensando em desenvolvimento, mas não tá se envolvendo, né? Parece que são instâncias diferentes. A gente tá usando o mundo no qual a gente não vive, então a gente tá de outro lugar usando. E essa é a visão que eu tenho dos povos da floresta, pensando nessa massa disforme aqui, que às vezes pode até escamotear várias identidades, que essa conversa ela já devia ter sido feita há muito tempo. Vocês estão falando em manutenção, mas a gente manteve até agora, e vocês estão aí arranjando jeito de fazer. Calma aí, a floresta só está aqui porque a gente está aqui ainda, né? Eu acho que isso ficou claro nas discussões que rolaram no passado, de muita gente que não foi ouvida, inclusive, né? Na construção dessa COP. Botaram a COP na Amazônia e os povos amazônicos mesmo não tiveram muito protagonismo, né? Pelo menos foi o que chegou para mim aqui. Dessa questão da manutenção. Chega a falta de protagonismo. Eu estava conversando isso com a ministra no Pará, que eu falo assim, é muito interessante como os próprios brasileiros, mas também as pessoas de fora do país, elas dão muito mais atenção quando a gente está lá fora. Sim. Do que, aliás, por mais que a gente tivesse 800 delegados indígenas na Zona Azul, eu sou uma delas, a gente não teve, de fato, o mesmo protagonismo, a mesma visibilidade. A própria mídia não deu a visibilidade que dá pra gente quando a gente está em outras COPs fora do país. Sim. E isso me incomodou bastante, mas isso reforçou o racismo estrutural que a gente tem no nosso país. O próprio povo brasileiro não reconhece os seus povos indígenas. A gente era praticamente que invisível nos corredores da COP. Imagino. Né? Então, isso para mim reflete muito, né, o que, de fato, como as pessoas nos enxergam e como as pessoas têm na mente delas o que é o indígena, né? Qual é o lugar do indígena, onde que ele pode estar, e no imaginário das pessoas, com certeza, não é sendo vereadora, deputada, sim. ou tomando decisões numa conferência das partes que vai falar justamente de tudo que nós já demonstramos que somos capazes de fazer, que é segurar a floresta em pé, manter os rios limpos, ter alimentação, ar puro, e não só para o nosso país, né, para a humanidade toda, para o planeta. Mesmo que hoje
e aí isso é um mérito do movimento indígena, de uma forma que eu vejo de uma forma muito grandiosa, que é hoje poder aglutinar povos originários de outros países. Isso é uma coisa muito recente para nós, enquanto movimento indígena, mas que tem trazido muito resultado, porque a gente sabe, né, que a grande parte dos povos indígenas dos outros países quase foram dizimados. A maior concentração de povos indígenas que a gente tem é no Brasil, na América Latina, né? Então, essa conexão, essa troca, ela tem se tornado muito fortalecedora, assim, a ponto da gente construir organizações internacionais. Até uma das organizações internacionais hoje de povos indígenas do mundo é presidida pela ministra Sônia Guajajara. Então, assim, a importância dos povos indígenas do Brasil, ela tem se tornado essenciais nos debates, até com o próprio reconhecimento dos outros povos originários com referência na nossa organização. Porque a gente vê muitos povos indígenas ocupando o parlamento, mas eles reconhecem que não foi de forma organizada nacionalmente, através de agrupamentos, como a gente tem feito no Brasil, né? Então, isso tem se tornado referência, mas dentro do nosso país, a gente não é referência. Sim, segue marginalizado, folclorizado, Sim, de total. forma que... É muito disso, eu acho que essa é uma questão que ela é muito pertinente, assim, dentro do que a gente se propôs a conversar. Parece que a discussão é qual é a agenda que a gente vai criar para fazer com que seja refreada, para que a gente freie a destruição do planeta. E a resposta é tão óbvia, assim, vocês precisam criar uma agenda, então vocês não estão olhando para o lugar certo, porque se vocês precisam criar uma agenda, a gente está fazendo isso aqui desde sempre. E o que está faltando, né? A pergunta que se faz em várias instâncias sociais, o que está faltando para vocês levarem em consideração o que a gente tem feito desde sempre? É o quê? É justamente isso que falou, cara, o racismo. Vocês não conseguem validar a gente como sujeito políticos, porque vocês estão fazendo uma reunião gigantesca para falar de como vai fazer a manutenção disso. Mas, cara, vocês não estão sentando para conversar com a gente aqui. Eu colocaria dentro do que o Parentalidade Preta se propõe, né? Vamos fazer um congresso para acabar com o racismo. Pô, vocês não estão escutando as pessoas, gente. Calma aí. Pô, vocês querem fazer o quê? Congresso para isso? Não. Ó, pega aqui e lê. Pergunta, Diego, não conversa. é falta, tá? Não é falta de documento, não é falta de procura, tanto do governo brasileiro como outros governos que a gente fez, né? A gente fez uma campanha fora do país, sangue indígena, não vota mais. A gente fez, no último acampamento Terra Livre, a concentração sobre qual é a saída, qual é a resposta. E a resposta somos nós, enquanto povos indígenas. Mas, além disso, quando se falava em crise climática, nós, no Brasil, fomos os primeiros, enquanto povos indígenas, a decretar a emergência climática, com documento datado, entregue, né, às lideranças do nosso país e fora do país. Reconhecemos a emergência climática. Até hoje, o nosso país não foi capaz, politicamente, de registrar que nós vivenciamos uma emergência climática. Ainda estamos estagnados numa crise climática. Sim. Né? Então, é isso, né? Não tem um negacionismo, mas também não tem avanço político. Sim, por parte do nosso governo, para mim, assim. Sim, verdade. Eu vou fazer um arremate de uma pergunta que a gente já respondeu aqui, que era essa questão, né, de que as pessoas, o que se perde quando as pessoas dizem que os povos indígenas, eles deveriam ficar relegados à floresta. E aí a gente passou um pouco sobre isso, e eu queria que você desse mais um contorno aqui. A gente falou de muitas coisas, ficaram muitas coisas implícitas e explícitas, mas o que a gente perde quando isso é dito? Eu queria que você resumisse um pouco dessa resposta para essa pergunta específica. Então, no meu vivenciar, e aí o vivenciar, eu trabalhei 1 ano dentro do Congresso Nacional e depois eu vim para cá, voltei para Florianópolis e fui eleita, né, a vereadora. Para mim, esse imaginário dominante, assim, ele entra em colapso total. Ele entra em colapso. E eu vejo isso desde da minha posse, assim, olhando as imagens, resgatando falas
né? Aquelas falas tipo indígena ou Índia, né? De iPhone, essas Sim. coisas que a gente escuta, né? Porque é isso, né? Essa nos manter num lugar como exóticas, submissas, Isso. né? Então, quando uma mulher indígena ocupa o parlamento, ela demonstra, né, que essas fantasias demonstra primeiro que isso são fantasias, Sim. né? Mas eu acho que a gente consegue introduzir a urgência de uma nova política. E por isso que eu digo que esse imaginário dominante ele entra em colapso. Porque a gente consegue trazer a ancestralidade, a cosmologia, né? E essa nova política, a gente consegue trazer ela com força, não... Porque quando eu digo assim, a ancestralidade, não é a gente que está falando, né, Diego? A gente sabe muito bem disso, né? Então, é algo que nasce da terra, que nasce da escuta, dessa coletividade, e mostra, né, que poder também tem rosto ancestral. Então, esse lugar que nos coloca, tem que estar lá no meio da mata, isso não cola mais. Apesar que a gente escuta algumas pessoas que saem da caverna, né, que arrotam e que vomitam coisas horríveis, mas eu acho que a grande parte da população, isso não cola mais, né? E eu digo que não cola mais justamente porque, né, a gente conseguiu eleger uma mulher indígena na capital de Santa Catarina. Sim. Então, por mais que eles falem isso, ressoem isso, eu acho que justamente são falas que mostram um colapso. E que por mais que eles não aceitem, a gente vai estar ocupando e vai estar fazendo diferente. Sim. E assim, ó, o que a gente pode reproduzir é perder o mané, sabe? Porque geralmente são homens brancos que falam isso, né? Sim. Então, é isso. Nós vamos continuar falando alto, fazendo enfrentamento. E com certeza não vai parar em mim, né, como primeira. A gente vai dar continuidade e vai fazer com certeza, né, a ancestralidade ela seja a nova cara. E pelo menos isso. Talvez demore alguns anos, que a gente sabe, né? Sim. Mas eu acho que esse novo rosto ancestral, ele tende a cada vez mais ocupar esses lugares. Se depender de nós, enquanto mulheres indígenas, nós vamos estar fortalecendo e capacitando e formando de forma muito estratégica as nossas mulheres e as nossas meninas para ocuparem cada vez mais, com qualidade, com mais segurança esse lugar. Pô, maravilha, muito legal ouvir isso, muito legal isso mesmo. E remonta que você falou no início ali, né? Somos operários, não tem como correr disso, né? Todo mundo, eu acho que falando todo mundo aqui, eu tô sendo generalista, mas as pessoas às vezes têm até porque a gente precisa de soluções imediatas para problemas antigos, né? Isso é imperativo, mas às vezes a gente quer resultados agora, né? E muitas vezes a gente esquece que tá lutando contra um sistema, inclusive, não é contra algo que tá aqui, uma vitória pontual resolve tudo, não. Então, essa questão de ocupação propriamente dita, né? E principalmente em criar essa figura perpetual, você falou aí. Eu vou resumir num conceito muito, muito raso, mas só para não ficar parado aqui, né? De capacitação. Pô, a gente tá aqui, tá capacitando para que a gente abriu a porta e quer que mais gente chega e estamos organizadas, estamos fazendo. Acho que isso é muito, além de bonito, né? Que é óbvio, é muito importante, né? Né, Diego? E assim, só para dar uma complementada, assim, né? Algumas coisas que vêm na minha cabeça, é que essa frase que geralmente a gente escuta é uma tentativa disfarçada, né, de confinamento, né? E que isso não vai mais acontecer, porque a gente está em todos os lugares, né? Então, não cabe mais a nossa cidadania ser questionada, ser restrita ao mato, né? Como se a gente não tivesse direito de existir, até porque desistir nas cidades, até porque isso está garantido na nossa própria Constituição, né? E eu tive uma discussão logo quando eu entrei eu sou estudante de Direito. E eu tive uma discussão muito acirrada, assim, na primeira matéria, assim, do curso, e que um dos estudantes falou assim, vocês são privilegiados, vocês nem precisam servir o exército e tal. Eu falei, isso é uma grande fake news, uma grande desinformação que tu tá fazendo aqui,
porque, se tu não sabe, a gente tem até o nosso próprio exército enquanto povos indígenas, né? Exército brasileiro mesmo de povos indígenas. Coisa que não é boa, porque a gente sabe de toda a construção que foi durante a ditadura, né? O abandono, muitas vezes, da nossa cultura, da nossa língua, mas ele existe, né? Então, assim, negar a nossa existência ou querer dizer que nós não somos obrigados a seguir as leis do país, isso é uma grande mentira. Nós não temos privilégios, nós temos deveres, direitos e deveres como qualquer outro cidadão, né? E temos o direito de ocupar as universidades, de ocupar os parlamentos, né? Então, essa frase, ela quer apagar, né, o fato de que temos direito a uma mobilidade, a voz pública, Sim. a construção de políticas, né? Então, nós somos cidadãos integrais, e isso ele cabe a qualquer território, né? Estando no nosso país, nós temos todos os direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Mas ninguém coloca na nossa conta que a gente tem um trabalho muito maior, que é defender a soberania, as riquezas naturais do nosso país, e que a gente faz isso com muita dor, né? Porque todos os dias os nossos povos são violentados, todos os dias nós temos povos indígenas tendo suas vidas interrompidas, seus corpos violentados. As nossas meninas e mulheres indígenas sofrem ainda com a violência machista, né? Com estupro, com feminicídio. Tudo isso, né? Por essa fala, né? Que tenta nos colocar como não ser humanos e nem como bichos. Né? Então, acho que é importante a gente reforçar que isso precisa acabar, né? Porque muitos de nós indígenas, sim, somos bichos, somos gente, e dependendo de cada cosmologia, a gente representa algo, né? E que isso faz parte da história do nosso país. Então, é muito importante que as pessoas resgatem as suas histórias para que elas possam saber de onde elas vêm, das suas histórias, porque aquele que não sabe de onde veio não tem lugar para ir, né? Então, é muito importante o povo brasileiro resgatar a sua história. Maravilha. Bom, eu vou pular uma pergunta aqui, até para eu conseguir cumprir o seu horário aí e não te segurar depois. Mas eu queria... eu vou pular a pergunta 7 aqui, porque eu queria falar um pouco mais sobre você, né? E aí eu vou voltar para 6, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem da sua história que não aparece no debate público ali? Tem alguma coisa que, isso aqui eu gostaria que as pessoas soubessem? Então, eu acho que o que tem acontecido ultimamente, né, no começo desse ano já, que a gente traz a invasão, né, do imperialismo à Venezuela, isso resgata muito e reflete muito da minha história. Eu sou uma mulher amazônica, né, fui criada em Manaus e sou nascida em Manaus também, e eu venho de uma trajetória de conflitos já políticos desde sempre, assim, né? Desde da gente ficar preocupado com ter água potável, de continuar falando português. Então, eu fui criada nesse ambiente temeroso, assim, né? De perder a minha identidade, a minha história, a minha cultura. Então, a minha trajetória, eu acho que a minha revolta e o entendimento político, ela começa já muito desde criança, né? Que talvez sejam coisas que as pessoas não tenham compreensão. Às vezes até as pessoas perguntam onde se despertou a política, né? De onde veio. Eu acho que vem muito desse contexto de vida, de enfrentamento, né? De saber se eu ia ter um lar ou não, se eu ia ter comida ou não. Né? Mas também vem de um outro lugar, Diego, que é da convivência dos avós, né? Meus dois avós eram pajés, né? Então, assim... Minha avó Magé, meu avô Pajé, então eu sempre tive uma convivência ali de muita escuta, né, dos mais velhos, eles me ensinaram a isso, mas também do cuidado, né, então assim, desde preparar medicinas, de cuidar da terra, para que aquela terra estivesse preparada, que estivesse bem adubada, para que ela pudesse, né, contribuir
com quem buscasse ali, né? Meu avô recebia muita gente da cidade inteira, tanto para as pessoas, para ele rezar nas pessoas, mas tanto para levarem essa terra preta, que eles sabiam, né, que tinham todo um cuidado. Outra coisa que eu acho que fala um pouco assim, mas foi da convivência dos mais velhos, de ser essa pessoa mais velha que eu sou desde criança, assim, né, pelo esse convívio com eles. Sim. E esse senso de comunidade, assim. Eu sou uma pessoa que, se eu for chamada para cuidar de alguém que eu não conheço, mas que tenho a necessidade e consigo remanejar o meu tempo, eu fui criada para entender isso, né? Que eu vivo numa comunidade, independente de eu conhecer as pessoas, que eu tenho que estar bem para ajudar a comunidade. Então, isso eu aprendi com os mais velhos da minha família, principalmente com os meus avós. Sim. O enfrentamento ao racismo também vem muito desde a infância. Eu sempre fui colocada num lugar onde eu sempre tive que negar quem eu era. Eu nunca pude, como hoje, né, tenho essa liberdade para dizer que sou uma mulher indígena do povo Sateré-Maué. Enquanto criança eu não podia fazer isso, porque senão eu era excluída. Eu fui uma criança que sofri muito com racismo, era uma criança que não queria pegar sol para não escurecer a minha pele, era uma criança que todo dia usava uma pomada chamada sebo de Holanda e um prendedor de roupa no nariz para que ele afinasse. Então, assim, eu venho desse enfrentamento ao racismo, mas de uma forma muito violenta, né, desde a minha infância. Sim. Então, a minha história é uma história de luta cotidiana, assim, né? Para existir num país que tentou me apagar. E que segui, ocupei a universidade, infelizmente ainda de uma forma muito violenta, porque não existiam cotas, então também eu não podia me assumir quem eu era. Então, assim, a Ingrid, ela viveu tudo isso, mas a Ingrid também não deixou isso abalar ela, né? Eu tive um pai que sempre me colocou muito para cima e que nunca escondeu as violências, as coisas que são necessárias a gente se apropriar, e nunca escondeu que tudo que é demais é ruim pra gente. Então, assim, eu venho desse lugar, né? Mas eu posso te dizer que, apesar, né, das violências, eu sou uma mulher que sou feliz com a minha família, com a minha construção, com uma família muito consolidada, apesar de não ser uma família tradicional brasileira, como o povo imagina que seja, só porque os meus pais são casados há 40 anos, vivem juntos há 40 anos, não é uma família tradicional brasileira, porque eu fui ensinada a não ter posse, eu fui ensinada a não ter ciúme, eu fui ensinada a ser livre e não me submeter a nenhum tipo de prisão. Eu tive muita dificuldade disso nos meus relacionamentos, né? Depois que saí da casa dos meus pais, porque a gente sabe que o mundo não é assim. Sim. Mas eu sou essa pessoa livre, né? Eu sou uma pessoa totalmente não monogâmica por totalmente os ensinamentos que eu tive na minha família. E isso, é claro que as pessoas não conseguem compreender, entender, mas eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que sempre foi ensinada a não me prender nos preconceitos. Eu sou afilhada de uma mulher trans que me ajudou bastante na minha construção enquanto mulher, né? Então, assim, eu venho de dores e venho de alegrias que muitas vezes não são faladas e que muitas vezes sou julgada por um falso entendimento do que é lugar de fala. Sim. Então, assim, eu transformei, eu posso te dizer, Diego, isso é uma coisa que não é falado muito, mas eu sempre converso muito com jovens, no qual eu tenho um projeto de combate à violência da cultura do estupro, que eu sou uma sobrevivente da violência. Infelizmente, assim como várias outras meninas e mulheres, eu sou uma menina que, infelizmente, conheceu a violência sexual muito cedo, e que transformou essa dor, esse luto, essa dor em luta, né? Então, com despertar a partir dos 20 e poucos anos, mas
muitas vezes as pessoas não falam disso. E essa minha resistência, essa minha luta, essa não desistência, esse enfrentamento vem muito dessa construção. E que hoje, para mim, não tem problema nenhum falar sobre isso. Mas que até os 22, 23 anos era muito doloroso e eu me sentia muito culpada, né? Por uma coisa que nunca foi minha, né? Sim. Uma culpa que nunca deveria ter sido minha. Mas é isso, eu sou uma criança criada com o pé no chão, pulando no Rio Solimões, sem medo de ser comida por uma fera do Rio Solimões. Muito assim, uma criança que aprendeu a pescar, plantar. Hoje, se eu for largada na mata, com certeza eu sobrevivo muito de boa. E isso é o que eu mais me orgulho nessa minha vida. Ai, maravilha. Muito legal. Bom, eu vou para a última pergunta aqui e você pode me responder de maneira objetiva, porque é até uma pergunta muito objetiva. Se a gente pode falar de racismo sem considerar os povos originários no Brasil hoje em dia. Então, não é possível de forma alguma. Isso é uma luta que a gente vem fazendo dentro do governo, né? Até porque chega, né? Não é possível mais ignorar os povos originários nesse debate, porque ignorar isso é manter o racismo estrutural, né? Que infelizmente ele está intacto ainda, é importante a gente reforçar isso, né? Então o racismo que a gente enfrenta hoje, ele tem raízes coloniais profundas, né? E é um sistema que até hoje nos desumaniza. Né? Então, se a gente tem falado até agora, né, na importância da gente nos tornar mais humanos, com certeza, né, é importante que a gente combata de forma muito ativa o racismo estrutural. Então, a luta contra o racismo, ela precisa ser interseccional, né? Ela precisa nos incluir, nos ouvir e reconhecer, né, que a justiça racial ela só vai ser plena com justiça para os povos indígenas, para os povos originários, né? Então, essa é a forma mais direta que eu consigo, né, me expressar nesse assunto. Maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Um aviso rápido aqui para te situar. Os episódios do Parenta são quinzenais e cada conversa se desdobra em 3 momentos diferentes. Na terça-feira, sai o episódio principal com a troca, esse que você está ouvindo aqui agora. É um encontro inteiro, com contexto, escuta longa e vários atravessamentos. Na quinta-feira seguinte, eu publico um episódio só com algumas perguntas e respostas que não foram lá no principal. Deixei mais uma coisinha lá para você ouvir na quinta. É isso mesmo, Parentalidade Preta quer te acompanhar durante a semana. E na quinta-feira da semana seguinte, sai o áudio documentário da introdução sozinho, para você que quer escutar com calma mais uma vez, usar em algum outro contexto ou compartilhar com alguém que está chegando agora. Então eu vou passar a organizar assim por um cuidado didático para a gente poder explorar um pouco mais. Cada episódio se sustenta sozinho, mas todos fazem parte da mesma travessia. Então você escolhe por onde entrar e como quer caminhar. Beleza? Combinado? Então o episódio não acaba aqui e nem hoje. Eu volto agora com o finalzinho. Daqui a pouco a gente fala novamente. Bom, então a gente tá chegando aqui no final. Queria saber se a gente deixou de falar alguma coisa, se você gostaria de trazer mais alguma coisa, se tem alguma mensagem final para deixar para quem tá ouvindo a gente agora, nesse primeiro episódio da temporada do Parenta. Se queria trazer mais alguma coisa pra gente encerrar. Diego, primeiro eu só queria agradecer, né, esse teu espaço aqui, super maravilhoso. Dizer para as pessoas que busquem as suas histórias. Conheçam seus familiares, desconfiem, né, das coisas que são escondidas de você e que, de fato, né, vocês possam encontrar um processo que seja mais leve, que seja humano, que não seja tão doloroso como foi o meu, talvez tenha sido o seu, Diego, mas que dizer para as pessoas que nós estamos aqui para garantir que esse processo ele seja muito mais fácil do que foi para nós até chegar aqui. Esse é o meu anseio, né, para a humanidade, para que de fato a gente consiga encontrar a plena liberdade, a plena felicidade que tenta nos arrancar todos os dias. A gente é muito capaz de ser pessoas muito melhores
do que esse mundo tem mostrado que tem nos transformado, né? Acho que a gente pode ir num caminho de uma transformação onde realmente a gente possa ser seres humanos que realmente somos. É para isso que eu tenho trabalhado e para isso que vocês podem contar comigo e com todas as mulheres indígenas do Brasil. Maravilha. Bom, a gente vai encerrando aqui. Eu queria muito te agradecer